Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos definir a função exponencial. Bom, a definição ela é simples. É uma função de domínio real e contradomínio real positivo que associa cada x a um b elevado a x. Então, essa função a gente pode escrever a imagem dela dessa forma, como b elevado a x. É claro que, nesse caso, nosso objeto de estudo vai ser quando esse número b for um número real, positivo e diferente de 1. Essa função exponencial, ela tem três propriedades, que eu vou enunciar essas três propriedades e nós vamos provar essas propriedades nessa aula, em mais algumas aulas, para a gente ficar bastante seguro na hora de trabalhar com essa função. Bom, as três propriedades são: propriedade 1, se o x for zero, então a imagem do zero, que é um b elevado a zero, é 1. Ó, lembra em que conjunto esse nosso b está, tá? Então, b é um número positivo, diferente de 1. A segunda propriedade diz o seguinte: a função é crescente, então, se f de x é crescente, então b é maior que 1. Só que vale a volta também, ó. Se b é maior que 1, então a função é crescente. E o mesmo eu estou fazendo quando ela é decrescente. Então, dizer que f de x é decrescente equivale a dizer que a base é um número que está entre 0 e 1. E aqui eu vou escrever o seguinte: dizer que a função é crescente é dizer que, se você tiver o x1 menor que x2, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Dizer que a função é decrescente é dizer o seguinte, ó: se você tiver um x1, lembra que x1 e x2 são dois elementos do domínio quaisquer, diferentes, né? x1 diferente de x2. Se x1 é menor que x2, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Isso é o que eu quero dizer quando eu digo que a função é crescente e quando eu digo que a função é decrescente. A terceira propriedade diz o seguinte: f de x igual a b elevado a x. E esse número b vai ser um número maior que 0 diferente de 1, essa função é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque se você tiver x1 e x2, x1 diferente de x2, eu vou abrir em dois casos. No caso onde b é maior que 1, no caso onde b é maior que 1, a gente está olhando aqui que a função é crescente. Se a função for crescente e você tiver x1 menor que x2, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. E o segundo caso é quando a base é um número que está entre 0 e 1. E se isso acontecer, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Em ambos os casos, a imagem do x1 é diferente da imagem do x2. Então, isso vai lá na nossa definição de função injetiva, que se você tiver x1 e x2 distintos, a imagem do x1 é distinta da imagem do x2. Nós vamos começar provando essas propriedades através de alguns lemas. Nessa aula, nós vamos começar pelo lema 1. Eu vou enunciar e vou provar esse lema. Me acompanha. Então, vamos dar uma olhada no lema 1, enunciar e provar esse lema. O que o lema 1 diz é o seguinte: se b é um número real e n, que é o expoente, é um número inteiro, eu vou abrir em dois casos. Um caso onde esse b é maior que 1. Nesse caso, quando b é maior que 1, o que eu quero provar é que b elevado a n maior que 1 é equivalente ao n ser maior que 0.
E segundo caso, quando esse número b está entre 0 e 1, o que eu quero provar é que se b elevado a n é maior que 1, é equivalente que o n é menor que 0. Como eu tenho aqui uma equivalência, ou seja, eu quero provar que isso implica isso e que isso implica isso, eu vou pegar essa minha demonstração e abrir em duas partes. A parte 1, eu vou mostrar que isso implica isso, e eu vou me concentrar aqui no caso 1, e depois eu vou mostrar que vale também para o caso 2. Bom, então está aqui. n maior que 0 implica que b elevado a n é maior que 1. O meu objetivo aqui, quando eu quero provar isso, é provar que se vale para um p natural qualquer, vale também para o seu sucessor, que é o p mais 1. Traduzindo, isso que está aqui para o nosso problema, o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Se vale para um b elevado a p, então vale também para um b elevado a p mais 1. Bom, como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso assim. Ora, por hipótese, eu sei que esse b é maior que 1. Então, esse meu número b é maior que 1. O que eu vou fazer agora? Eu suponho que vale para um b elevado a p. Ou seja, estou supondo que b elevado a p é um número maior que 1. Supondo que b elevado a p é um número maior que 1, o que nós podemos fazer? Eu posso pegar essa minha desigualdade aqui, b maior que 1, e multiplicar os dois membros dela por b elevado a p. Olha onde eu vou chegar. Eu vou chegar aqui que b elevado a p vezes b é maior que b elevado a p. Só que b elevado a p vezes b elevado a 1 é b elevado a p mais 1, que é maior que b elevado a p, que a gente está supondo que é maior que 1. Com isso, a gente conclui que esse b elevado a p mais 1 também é maior que 1. Fazendo isso aqui, eu consigo mostrar que vale para todos os naturais. Por quê? Porque para o caso onde b é igual a 1, está aqui, ó. O caso onde b é igual a 1 está feito, ó. Se o b for 1, ó, se o n for 1, b elevado a 1 é b, que a gente já sabe, que é maior que 1. Como a gente acabou de mostrar que vale agora para o p mais 1, se vale para o 1, vale para o 2. Se vale para o 2, vale para o 3, e assim sucessivamente. Isso que nós fizemos aqui agora é uma prova chamada prova por indução, que lá na frente você vai aprender mais e vai acabar fazendo outras provas usando esse recurso. Vamos mostrar agora o caso 2. Me acompanha. Bom, vamos fazer ainda a parte 1 para o caso 2. O caso 2 diz o seguinte: se esse número b é um número que está entre 0 e 1, o que a gente quer mostrar é que se esse n é um número negativo, ou seja, se o n é menor que 0, então b elevado a n é maior que 1. Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte: se esse n é menor que 0, a gente já sabe que 1 sobre b elevado a menos n é maior que 1. De onde que eu sei isso aqui? Do caso 1. Por que eu sei isso do caso 1? Pensa comigo. Se esse n é menor que 0, menos n é maior que 0. Como b é um número que está entre 0 e 1, o inverso dele, que é 1 sobre b, vai ser um número maior que 1. Então, a gente cai aqui no caso 1. Aqui eu tenho o caso 1, como a gente já mostrou que vale lá no caso 1. Então, se o n é negativo, então 1 sobre b elevado a menos n é maior que 1. Mas dizer que 1 sobre b elevado a menos n é menor que 1 é o mesmo que dizer que b elevado a n é maior que 1. Como a gente já definiu antes,
quando o expoente está aqui negativo. Então, a gente acabou de provar o que queria, que se o n é menor que zero, então b elevado a n é maior que 1. E com isso, a gente conclui a parte 1 desse lema. O que falta agora é a gente fazer a parte 2 nesses dois casos. Vamos lá? Vamos fazer? Bom, o que a gente vai fazer agora é a parte 2. Fazer a parte 2 do lema 1 é dizer o seguinte, que se b elevado a n é maior que 1, então n é maior que zero. Para fazer essa parte aqui, eu vou lembrar um pequeno detalhe. A gente estudou um pouquinho de noções de lógica, a gente estudou que se P implica Q, a contrapositiva, ou seja, algo equivalente a isso, é dizer que não Q implica não P. Isso é fácil de você lembrar se você pensar no seguinte. Ó, se você é carioca, então você é brasileiro. Ou seja, carioca implica brasileiro. Não brasileiro, ou seja, se você não é brasileiro, então você não é carioca. Ou seja, não brasileiro implica em não carioca. Aqui, ó, conjunto de quem é brasileiro, conjunto de quem é carioca. Se você é carioca, você é brasileiro. Agora, se você não é brasileiro, então você não é carioca. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou mostrar que se isso não acontece, então isso aqui também não acontece. Que é exatamente isso. Não Q implica em não P. Então, eu vou fazer o seguinte. Supondo o n um número menor que ou igual a zero. Se n é menor que ou igual a zero, nós temos menos n maior que ou igual a zero. Aí vamos lá. Duas partes. Se o n for zero, b elevado a zero é 1. Isso a gente já sabe. E da primeira parte do lema 1 que nós provamos agorinha, nós sabemos o seguinte, ó. Se menos n é maior que zero, então b elevado a menos n é maior que 1. Então, o que a gente tem é isso aqui. Se menos n é maior que ou igual a zero, então b elevado a menos n é maior que ou igual a 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por b elevado a n, que por hipótese é um número maior que 1. Então, como eu sei que esse meu b elevado a n, esse meu b elevado a n é um número positivo. Esse meu b elevado a n é um número positivo, então eu não vou mudar em nada o sinal da desigualdade. Então, multiplicando, olha só o que nós temos. B elevado a n vezes b elevado a menos n é maior que ou igual a b elevado a n. Só que b elevado a n vezes b elevado a menos n é 1. Então, nós chegamos à conclusão de que 1 é maior que ou igual a b elevado a n. Então, nós concluímos o seguinte, ó, que quando não acontece isso, então não acontece isso. Se a gente consegue provar que não acontecer isso, não acontece isso, pelo que a gente acabou de lembrar das noções de lógica, se acontece isso, então acontece isso. Com isso a gente termina a demonstração da parte 2, mas só do caso 1, em que o b era maior que 1. O que a gente vai fazer agora no caso 2? A segunda parte do caso 2 também é bem rapidinha. Como é que a gente vai fazer? É simples, ó. A gente pensa no seguinte. Se b elevado a n é maior que 1, implica dizer que 1 sobre b elevado a menos n é maior que 1. Bom, agora olha só. Se 1 sobre b elevado a menos n é maior que 1, pelo que nós vimos da parte 1, eu sei que menos n é maior
que zero. Dizer que menos n é maior que zero é o mesmo que dizer que o n é menor que zero. E com isso, a gente faz a volta, ou seja, a parte 2, tanto no caso quando b é maior que 1, tanto no caso quando o b é um número que está entre 0 e 1. E com isso, a gente termina a nossa demonstração do lema 1. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho mais, demonstrar quando o expoente é um número racional e quando o expoente é um número irracional. Um abraço, até a nossa próxima aula.